Angra, como membro da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, assinalou o Dia Internacional das Cidades Educadoras com o lançamento da coleção Ilustres Angrenses, assumindo a importância da educação e da cultura para a cidadania, um projeto do próprio município. O tema escolhido este ano para a comemoração do Dia Internacional das Cidades Educadoras é a cultura. A cultura desempenha um papel fundamental como fonte de criação e aprendizagem, abrangendo todas as manifestações humanas, como a arte, a música, a dança, a literatura, teatro, cinema, a gastronomia, entre outras formas de expressão. Angra do Heroísmo, como município que pertence à Rede das Cidades Educadoras, tem promovido o acesso à cultura aos seus cidadãos, independentemente da sua origem socioeconómica, ao nível de educação, garantida a existência de espaços culturais como o Teatro Angrense e o Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, promovendo diversos eventos e atividades culturais para a população. Hoje estamos aqui a apresentar uma obra pensada para os alunos que frequentam as escolas do concelho, porque acreditamos que é importante continuarmos a difundir obras que deem a conhecer a identidade e a diversidade da nossa comunidade. Angra do Heroísmo é uma cidade com uma história rica e um património cultural único. Uma cidade não se faz apenas de edifícios. Muitas foram as pessoas que contribuíram para o seu desenvolvimento ao longo dos séculos. Foi nesse sentido que realizou-se uma pesquisa sobre as personalidades nascidas no concelho de Angra, que foram importantes na história desde a nível local a internacional, em áreas como a política, religião, ciência, cultura e não só. A pesquisa é reunida na coleção Ilustres Angrenses, que pretende dar, sobretudo, a conhecer a vida e obra destas pessoas às crianças. Teotónio de Ornelas Bruxo, primeiro conde da Praia, foi um poeta, jornalista e político que defendeu as ideias liberais e participou nas lutas liberais do século XIX. Rui Teles Palhinha foi um botânico, professor e museólogo, que se notabilizou pelos seus trabalhos sobre a flora dos Açores e das outras regiões do mundo. Pedro Francisco Machado foi considerado o maior soldado da América na Guerra da Independência dos Estados Unidos por conseguir tomar a bandeira inimiga. Marcolino Candeias foi professor e escritor, grande impulsionador das atividades de animação cultural na biblioteca. Francisco Coelho Maduro Dias foi um poeta, pintor, escultor, desenhador, professor, cenógrafo e homem do teatro, tendo um papel relevante na divulgação do património cultural açoriano. Luís da Silva Ribeiro foi um jurista, intelectual, poeta, cronista e político português que se distinguiu como etnógrafo e animador do movimento cultural. José Orlando Bertão foi um advogado, dramaturgo e estudioso do folclore açoriano, em especial das danças de carnaval e das festividades do Espírito Santo. Distinguiu-se como advogado do movimento sindical e como defensor da democracia durante o Estado Novo. José Agostinho foi um militar de carreira que se distinguiu como meteorologista e naturalista de renome internacional. João Batista Machado foi um sacerdote, filósofo e teólogo com uma intensa vida missionária e protetor especial da Diocese de Angra. Maria Ramos Valadares foi uma escultora e investigadora científica que se distinguiu no campo da genética. António da Costa foi um pintor, poeta e crítico da arte portuguesa que se tornou famoso pelas obras publicadas. Francisco Ferreira Drummond foi um investigador, músico, organeiro e político com grande atividade cívica na Vila de São Sebastião, na Ilha Terceira, nos Açores. Esperamos que esta coleção seja de vosso agrado e que vos desperte a curiosidade para conhecer melhor estas figuras ilustres da nossa terra. Este é apenas o início da coleção com textos da autoria de Vítor Brasil. Pretende-se no futuro apresentar outras personalidades com pequenas biografias que levam os jovens a viajar pela história e a entender que as ideias e práticas destes angrenses levaram-nos ao que somos hoje. O projeto pressupõe a futura publicação de mais um conjunto mais alargado de textos biográficos sobre outras figuras igualmente relevantes que tiveram como berço Angra do Heroísmo. Diria mesmo que o difícil foi selecionar, limitar em número os ilustres angrenses, pois Angra, ao longo dos seus mais de 500 anos de história, viu nascer tantas e tão destacadas personalidades que se elencaram nessa ou naquela área.
Nos textos desses pequenos livrinhos, como carinhosamente gosto de chamar, pequenos livrinhos sobre grandes pessoas, o pequeno e o grande aqui casam muito bem. Nascidas em Angra, procuramos retratar de uma forma resumida, recorrendo a uma linguagem simples e acessível, que se adequa à faixa etária do público que maioritariamente se destina, do público-alvo, que são os nossos jovens de idade escolar. Portanto, pretendem retratar os vultos que levaram longe o nome de Angra Heroísmo e assim fazê-los trazer aos dias de hoje. Esses primeiros 12 mini-cadernos, uniformizados a 14 páginas cada volume, que se apresentam numa pequena caixa de arquivo para facilitar a sua organização, dão a conhecer a vida de cada uma das personalidades retratadas através dos seus trajetos profissionais e intelectuais. Mediante os ensinamentos e reflexões dessas grandes figuras, procura-se que cada percurso de vida sirva de inspiração. Muitos destes ilustres angrenses acabaram por fazer a sua vida fora da ilha, mas levando consigo sempre o nome do concelho. Estes pequenos livros serão distribuídos pelas escolas.